Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, uma ótima madrugada, meu caro amigo telespectador. Estamos aqui para mais um episódio no meu, no seu, no nosso MVP Cast, o podcast universitário esportivo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tô aqui de novo com ele, com o Lucas Carminati. Opa, bom dia. Com o João Lucas. Beleza. E hoje a gente tem um convidado muito especial, ele atualmente atleta do time de basquete da Tubarão, Fernando Brunoro, e o seu empresário Pedro Noto. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Opa, muito prazer, muito feliz em ser recebido aqui dessa maneira. E, primeiro cumprimentar aí o Lógico, pessoal. com certeza. Que isso, licença. Satisfação. Bom, primeiro foi tudo certo para chegar aqui, o pessoal tratou vocês com respeito, com carinho, tudo tranquilo? Ótimo, tudo Que ótimo, muito bom. bem graças a recebidos. Deus. Então. Bom, Fernando, já para começar, eu queria saber, assim, a gente é brasileiro, né? E o principal esporte que tem é o futebol. O basquete também, mas querendo ou não, o futebol que mais domina não só a cultura, mas também principalmente a mídia esportiva. Eu queria saber de você, como é que começou toda essa trajetória, essa paixão e essa decisão de você se aventurar no basquete, do início até hoje? Cara, minha trajetória começou desde pequenininho. Eu via meu irmão treinar. Eu tinha 5 anos mais ou menos, ele tinha 8 mais ou menos. E eu via ele treinar, eu gostava do treino, pedia pra treinadora, só que a idade que precisava era 7 anos. E ela não deixava, eu insistia até que um dia ela deixou. E aí eu comecei a treinar, me apaixonei. E, daí pra frente é história, né? Fui seguindo no círculo militar por aproximadamente 10 anos aí, contando federação. Peguei aí algumas convocações para a seleção brasileira também. E um pouco antes da pandemia eu joguei no Paulistano. Entrei no Paulistano, voltei da pandemia jogando bem, voltei com uma lesão que acabou me afastando. E, hoje, depois de todo esse processo, eu acabei chegando na universidade, que foi o meu segundo plano. E, conheci o Pedrão. Pedro, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber de você, Pedro, como é que você conheceu o Fernando? Foi algum contato que te falou? E também até saber há quanto tempo que você está nesse ramo de empresário, até porque é um mercado muito desafiador, você não acha? Com certeza. Bom, a gente conheceu o Fernando através de um olheiro. Ele foi lá na academia lá de Pinheiros dar uma visitada lá para ver os atletas que estavam jogando. E ele achou o Fernando um cara super competitivo, muito diferente do restante que estava lá. E ele me contatou via WhatsApp em 2023. Falou, tava aqui na academia, vi um cara muito bom, um cara alto, cara rápido, competitivo. E falou, se você tiver interesse, eu posso pedir o contato dele aqui. Eu falei, com certeza, sempre que aparece uma oportunidade nova aí a gente tá contatando para ver mais sobre o atleta, o que ele tá buscando, o que ele tá querendo para a vida dele, e a gente poder oferecer algo que realmente possa fazer a diferença. E até porque, querendo ou não, essa função de empresário, a gente pode até falar que é muito mais um paizão, né? Porque você não cuida só do atleta, você cuida da família dele. E sem falar que, querendo ou não, é um meio muito sujo, né? De muito aproveitador. Por exemplo, certeza. o treinador prometer tal coisa, empresário prometer, gerente prometer tal coisa. Sim. E não cumprir. Com certeza, a gente tem que agir na maior transparência possível, passar todas as informações certinhas para o jogador, para o atleta, para a família. Não passar nenhuma desconfiança, porque a lealdade e as falas verdadeiras são as coisas mais importantes nesses momentos. E Fernandão acreditou no nosso trabalho, tá vendo que a gente está mudando a vida dele, que tá levando ele para um outro patamar, e é só o começo. Fernando, eu queria saber de você também, como é que está sendo essa adaptação na Atlética Tubarão? Se você já jogou o tão sonhado Juca, né, os Jogos Universitários, eu queria saber de você como é que foi essa experiência, por favor. Cara, com certeza foi uma experiência. Eu joguei, na verdade, 2 Jucas, tô no 5º semestre agora. Joguei 2 Jucas e, uma experiência incrível. A energia da torcida, a bateria, muito legal. Uma experiência única. E, recentemente fiquei afastado, quebrei o nariz em um dos treinos. Forte. E, é foda. O Luquinhas tá ligado? Eu sei que ele joga hand, eu sei como é que de longe, sabe como é que é. Nariz quebrado aí foi tenso. Nossa. Vi ele jogando no Juca também. Qualidade uma boa, foto tava parecendo o Neymar, boa. né? No Santos, com a Foi faixinha. complicado. Não, mas, essa trajetória me trouxe até a faculdade. E, tiveram muitas influências externas, cara. Meu principal momento que eu decidi, quero continuar jogando, porque depois dessa lesão eu falei,
será que eu continuo, será que que eu paro, pô. E, pô, eu tava assistindo alguns filmes da minha infância e um deles que eu adorava, tinham dois na verdade, um deles era o Space Jam. Nossa, que, puta, sim. um filme forte demais. sensacional, pô, quem não viu aí, por favor, assistam. E, cara... Tem dois ainda, inclusive, Tem né? dois, lançou dois recentemente. Recentemente, O grande melhor LeBron aí. James, né? O papai LeBron. Ídolo. Mas, cara, o principal mesmo é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui Michael Jordan. embaçado. Esse cara é embaçado. Grande Michael Jordan, né? O pessoal, o João, o Lucas, eu lembro que vocês tinham comentado pra mim pra ver algum filme. Era do Michael Jordan, não era? Não era do Space Jam, mas qual que era? Esse filme é Ué. bom, hein? O Air? Ah, a história por trás da logo, não é? Esse mesmo. Pô, mas o que fala direito esse filme? Porque eu ainda não cheguei a ver, até pra poder Você não viu contar esse pro pessoal. filme? Ainda não. Puta, cara. Puta, E filme quando não você chegar na sua casa, você já assiste. Vale a Porque Mas por quê? Fala o que esse filme? você é publicitário, não é? Eu sou. Cara, Trabalha em é comunicação. imprescindível ter assistido esse filme aí pra sua carreira. Juro pra você. Sim, fala aí toda a trajetória, né? Pra ele começar a ser patrocinado pela Nike e tal, né? Sim, Sim, pera. Mostra toda a questão da criação de quê? Do próprio Air Jordan? Não, primeiro mostra a Nike quando ela tava nas suas péssimas condições, que eles tinham só 7% da comercialização do basquete, né, no estado americano. E aí depois começou a mostrar como eles foram subindo, porque eles tinham que meio que patrocinar 3 atletas e eles tinham 2.500 dólares. E aí eles foram tentando pegar os melhores atletas, só que a verba deles era muito baixa, a Adidas era uma maior concorrente deles, tinha a Converse também. E aí eles acabaram meio que tendo que bolar uma estratégia para conseguir o Michael Jordan, né, que foi o Sony no filme, que ele tenta Era de um todos os executivo jeitos. da Nike, né? O executivo Não era? da Nike. Sim, sim. O CEO não queria que ele contratasse o Michael Jordan, porque era um dinheiro gasto só em um atleta, que podia gastar em 3. E aí, meio que o filme é sobre as estratégias que a Nike bolou, tudo isso para chegar no Michael Jordan, porque as primeiras frases do Michael Jordan no filme foram: eu não vou fechar com a Nike, eu vou fechar com a Adidas. Não vou fechar com a Nike, independente do que eles falam, pode me dar um bolão. Sim, eu lembro meio que ele milhão. falou isso diversas vezes. Tem até um ex-jogador que foi pro Hall da Fama, que ele falou no início do filme, início pro meio ali, eu lembro dele falando que nem se pagasse o Mercedes-Benz que ele queria, mais os 250 mil que a Adidas cobriria, ele não iria pra Nike nem ferrando. Recusando até o Mercedes-Benz, a situação tá bem complicada, Nossa, né? tava Pelo amor de foda. Deus. Aí, né, o pra- executivo foi contra todos os seus CEOs e a diretoria, foi até a casa lá na Carolina do Norte, que era super longe da sede da Nike, tudo para conversar com a mãe dele, do Jordan, né, quebrando totalmente os protocolos da empresa. E aí até que chegou lá, e aí a mãe dele aceitou falar com ele. E aí eu lembro, essa parte do filme marcou, que ele ficou falando tudo que o pessoal da Adidas ia falar na reunião com o Michael Jordan e tudo que a Converse ia falar. Sim. Umas frases muito específicas, tipo, eu vou ser um atleta que eu nunca vi como antes, você vai ser um dos melhores aqui, vai se igualar aos melhores. E aí mostrou no filme ela indo nas reuniões da Adidas, da Converse, e vendo literalmente o script que o Sony, né, da Nike, falou. E aí eles conseguiram marcar uma reunião, e aí nessa reunião, eu juro pela minha vida, eu quase me emocionei. Por quê? Porque teve umas falas muito fortes, tipo, ele só improvisou. Tipo, eles estavam na reunião, ele começou a improvisar pra cacete. Ele ficou, tipo, só falando, como que é a frase do tênis? Você lembra? O tênis, é só um tênis até que alguém vista ele. E aí, mais tarde no filme, a mãe do Michael Jordan Fala a vira pra mesma ele coisa. e disse: um tênis é só um tênis até que o meu filho vista ele. E, tipo, isso eu acho uma parada que muito impactante, porque traz toda essa representatividade que o Sony, ele vem buscando, porque vinha numa trajetória aí só de cara ruim que, pô, machucava ou não dava em nada na NBA. E, pô, surge o Jordan. E eu lembro de uma cena dele analisando o Jordan, assim, os filmes dele jogando numa final que ele ganhou na Carolina do Norte. E ele fala, cara, esse cara é relaxado, esse cara... Ele sabia que ele ia receber a sabe- bola da última Sim, sexta. ele sabia E ele que tava ele ia assim, receber a bola. relaxadaço pra receber a bola. E esse cara representa a gente, cara. Ele sabe que quando a bola vier pra cá, eu vou resolver. Sendo que ele era um Entendeu? calouro, né? Ele era um Sim. calouro. Ele ganhou na NBA como calouro, ele chegou na NBA calouro da faculdade e, pô, chegou quebrando tudo já. E em 84 já surgiram os contratos de tênis e, pô,
teve toda essa corrida para ir atrás, porque a Converse tinha o Larry Bird e o Magic Johnson, que até o momento eram as grandes estrelas que foram conhecidos do grande retorno da NBA depois dos tempos de trevas aí, muitas drogas envolvidas com os jogadores, enfim. E, bom, eles trouxeram a NBA de volta e quem seria o astro para resolver os anos 90, né? E aí foi o Michael Jordan, mas tudo dependia se ele ia ficar saudável, porque tiveram outras promessas aí que não deram em nada, que se machucaram, que saíram, que não era dedicado do jeito que o Michael Jordan. O Michael Jordan era um exemplo de dedicação, o cara acordava todos os dias cedo, treinava antes, treinava depois do treino, treinava antes do jogo, treinava depois do jogo. Esse cara era uma máquina de treino, por isso ninguém nunca vai chegar perto do que ele fez. E querendo ou não, assim, a gente sabe o que foi o Michael Jordan, mas eu imagino, né, até os executivos da Nike, porque querendo ou não, você botar todo o seu orçamento, o seu investimento em um garoto do que, de 18, 19 anos... Eles eram totalmente ele era muito contra. jovem, né? Mas ele fez o nome dele, né? Foi Exatamente. o executivo que foi contra toda os CEOs, né, e a diretoria da Nike, que ele foi literalmente contra, ele arriscou tudo, tipo, ele arriscou a carreira dele, ele arriscou a carreira da Nike, de todos os seus amigos, do presidente da Nike, de todo mundo, porque ele tinha visão nesse cara. Vocês sabem como tá esse cara hoje em dia? Quem? Sony? O Sony? É. Sony? Sim, no final do filme lá mostra que ele, né, ganhou uns bilhão aí, né, por ganhou conta uma disso grana. aí. Lógico, o cara contratou o Michael Jordan, simplesmente um dos maiores Ganhou do uma basquete bolada. O cara mundial. simplesmente botou a Nike no mais alto patamar que Um dia eu vejo chego hoje em nesse dia. nível aí também como empresário, né? É, Quem dera. Pô, tomara, né? Quando chegar na NBA, se um dia você fizer isso por Não é mim, você, fazer a você marca ganha Ferner. bolada. Vai botar o nome Marca do filho Brunoro. de Pedro. Bruno Air. Não, e eu até imagino que no filme é falado a questão da negociação final, né? Que a mãe do Michael Jordan, a Dolores, se eu não me engano, exige que tenha um percentual de venda a cada par de tênis do Air Jordan. do Jordan vendidos. Eu acho que era o quê? 5, E ele 10%, não aceitou. não era? E ele não tinha aceitado porque isso ia contra todas as diretorias do mercado mundial, E assim, até tipo, porque não na podia época pagavam só ter um valor isso. fixo pelo patrocínio, né? Então, querendo ou não, E aí o CEO só, né, meteu o just do it, vamos só fazer e meio que se dane todo o resto, a gente paga as multas, porque tinha um negócio que o tênis da Nike, o tênis da NBA que você tinha que entrar no jogo, ele tinha que ter, eu acho que mais de 50% de branco, não é? 51%. 51% de Ele falou, branco. foda-se. E aí eles falaram, pagar a "Meu, multa foda-se, vamos quebrar isso", e é uma multa de $5 mil pro jogo, e o CEO falou, vamos, a gente paga essa... E eles foram só descobrir isso na reunião, quando o próprio Sony falou, a gente vai pagar os 5 mil, até o CEO ficou meio assim... tá bom, né? Tá bom, só vamos. Cara, e vocês estavam falando das estratégias, né? Cara, eu lembro de outra cena muito impactante pra mim. No momento antes da reunião, dessa grande reunião, deles fecharem o negócio. Eles numa mesinha sentados assim e tal. E aí falou, cara, você vai chegar, o Sony... Você vai chegar 7 minutos chega atrasado. 7 minutos Muito boa essa atrasado. parte. Porque, Pra mostrar cara, que a reunião não é importante. Porque, cara, a gente precisa desse cara, a gente precisa fazer algo diferente. E, tipo, na reunião, ele deu um videozinho ali que o CEO queria que ele apresentasse, mas o Sony olhou pra cara do Jordan, pra mãe do Jordan e falou, cara, esses caras tão cagando. Eles fizeram uma cara de bunda Esses na hora caras do tão vídeo. cagando. E aí, literalmente, o executivo tirou o vídeo na hora e começou a falar do improviso. Foi a parte que eu falei que eu quase me emocionei. E foi que o cara um impacto, falou acho muito que bom. uma competitividade que vai além aí. Tipo, a Converse e a Adidas, eles estavam ali simplesmente por estarem. Sabe, eles A não Adidas faziam tinha nada aquela além. Sim, quebra de exatamente. diretoria, tipo, quem que faz as... Tipo, quem que dá o ponto final? E aí a mulher falou que era ela, aí o alemão do lado falou, não, sou eu, não, aí o outro, não, era a equipe, que era exatamente o que ele falou que ia acontecer na reunião da Adidas. E é muito louco muito também a bom. estratégia da Nike, porque querendo ou não, a Adidas e a outra Converse, certo? Sim. Eles olhavam muito mais o Michael Jordan apenas como produto. Sim. A Nike não, ele viu, obviamente, Como como humano. produto, mas também o lado humano dele. Isso também foi... É muito louco. Sim. E virou o que virou, né? É, exatamente, Pô, né? Eu lembro meus primos mais velhos, eu não cheguei a ver, eu nasci um pouco depois, mas eu lembro meus primos mais velhos, tive uma convivência muito forte com eles. Eles falando daquelas propagandas da Gatorade, falando, be like Mike. Todo mundo nos Estados Unidos queria
ser como o igual Michael ele. Jordan, sabe? Ele criou uma marca dele, é bizarro, ele trouxe algo do nada e criou algo gigantesco e incomparável. Eles não queriam que o time fosse uma representação só pelo nome. Eles queriam que alguém representasse cada pessoa. Tipo, cada pessoa do time tivesse um lado que a pessoa se identificava. O consumidor né, se identificava. Até por isso foi antes de tudo, né? Bem no começo do filme, quando ele tava vendo o vídeo do Jordan jogando, tipo, de calouro, fazendo a última cesta. Ele tava vendo uma propaganda de raquete, né, de tênis, e aí ele falou, essa raquete aqui pode ser sua, como pode ser minha, e aí foi aí que ele tirou a ideia que a gente não vai vender um tênis do time, a gente vai vender o tênis do atleta. Sim, a gente vai montar, a gente vai criar a marca do atleta, vai criar do atleta. do atleta. Eu lembro que era da Red, né, a marca de tênis. Não lembro o nome da marca, mas era... Sim, que era a raquete do cara que ganhou o campeonato mundial de tênis, eu lembro disso aí. Pô, e foi uma ideia bizarra. Então, tipo, a Nike realmente não foi a precursora em criar algo em volta do atleta, mas foi realmente bizarro nessa estratégia de, cara... Eles tinham que bolar. A Adidas era muito mais forte que eles. Se eu não me engano, a Nike tinha 7% e a Adidas tinha, se eu não me engano, mais de 17%. Não, acho que a Converse tinha 17% e a Adidas tinha, tipo, uns 34%, assim, do comércio do mundo do basquete lá. Então eles tinham que fazer alguma coisa pra mudar isso. Porque eles falaram, no dinheiro a gente não vai conseguir. A gente vai ter que ganhar no gogó e fazer alguma coisa que chame o Michael Jordan. E aí, né, foi o tênis. E ainda mais, né, teve esse logozinho aqui dele. No final do filme mostrou, né, que o cara que fez o logo, que hoje em dia já faleceu, que ele falou que tem que criar alguma coisa que mude, que não seja só o símbolo da Nike. Porque, tecnicamente, vai ser só o tênis da Nike, mas o tênis pertencente a ele. Tem que criar um logo dele. E aí foi o logo dele pulando e enterrando a bola, que inclusive mostrou no filme, de ele pulando um cara e enterrando a bola. Muito bom, muito bom. Muito bom, puta imagem. Cara, e é muito louco de você ver a trajetória da Nike, porque querendo ou não, não basta isso. Não sei se vocês sabem, a Nike ela começou no porta-malas de um carro. No início, antes de ser todo esse grande comércio de varejo da Nike, era basicamente um cara que chegava em outras pessoas, abria o porta-malas e vendia tênis. E é muito interessante isso para ver como revolucionou o mercado, né? A gente pega hoje em dia a volta do Neymar no Santos, todo o contrato feito, ele, se eu não me engano, ele recebe algo em torno fixo de 1 milhão ou 3 milhões, eu não me lembro ao certo, mas, por exemplo, está no contrato de 90% do valor gerado, pelas propagandas, pelas publicidades do Santos envolvendo a imagem dele, vai tudo para a conta do Neymar. É muito louco de pensar isso, que parou de ser só o salário, só um preço fixo. Várias variações, tanto de publicidade, quanto de patrocínio, quanto de venda de ingresso. Tá emocionado, né, Pedrão? O filme emocionou Você ele. fala do Neymar, eu já não sou isso. Você trocaria o Fernando pelo Neymar? E olha lá o que você vai falar. Neymar é baladeiro, festeiro, Fernando é da Paz. Ele não vai na balada, não? Não. É de Deus? Não. Casado, Já analisa tudo isso antes. Casado e fiel. Ó, Olha lá. coisa rara de ver hoje em dia. O Neymar Outra coisa que eu lembrei, que no filme, a presença do Jordan é tão forte e não aparece ele. Ele não tem... Sim. Ele tem uma fala no filme inteiro. Ele tem 2 falas. No final, quando ele vai fechar o acordo, quando o Sony liga pra ele e fala alô, é a única voz que ele tem. E a outra é quando ele expõe o tênis lá, que é o tênis, né, o Air Jordan, e ele fala, é as cores do Red Bull. É as únicas falas dele, e o filme é sobre ele ingressando na Nike. É um negócio absurdo que é tipo... Não mostra o cara, não mostra a parte física dele, não mostra a voz dele. E você sente a presença dele lá, você sente o quanto ele é importante. Você sente o quanto as pessoas querem ele, todas as empresas querem ele. Cara, eu vi no mesmo TikTok. sendo um calouro. Eu vi no TikTok um cara falando que... Era uma entrevista com um dos produtores do filme, se eu não me engano. E aí ele perguntou, cara, por que não apresentou, tipo, um ator ali, tipo, uma cara pra atuar como o Michael Jordan? Fala, ninguém está aos pés de representar o Michael Jordan. Então, cara, eu acho que ele foi muito bem nisso, até pra vender o filme como estratégia, né? Querendo ou não, ele virou, né, a marca basquete gira em torno dele, né? Porque não tem como esporte, basquete... Você não tem como saber o que é basquete sem saber o que é Michael Jordan. Com certeza. Fernando, Pedro, foi um prazer estar falando com vocês. Tá? Eu desejo toda a sorte do mundo, tanto para sua,
tanto para sua carreira. Muito obrigado. A gente agradece bastante a chegada de vocês aqui, que seja a primeira de muitas. E não perca, sexta-feira, às 7 da noite, vamos ter aqui presente o atleta de handball João Camargo. Fique ligado, obrigado pela sua presença. Goleiro nato. E até a próxima. Falou, rapaziada. Obrigadão.